aqui com o nosso Band Mulher, agora nós vamos falar de um assunto que para você, papai, mamãe e para todos nós que amamos crianças, assim, é bem importante. Olha, gente, milhares de pessoas morrem em acidentes de trânsito em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1,3 milhões de pessoas anualmente. Daí, um comerciante de Teresópolis, Rio de Janeiro, lançou o projeto Salva Vidas no Trânsito. E o filho dele, de apenas 7 anos, teve a ideia de criar jogos educativos para levar educação às crianças através da gamificação. Eu recebo aqui o Eliandro Maurati, que é empreendedor de impacto social, e o capitão do Corpo de Bombeiros de Teresópolis, Fábio Pimentel. Sejam bem-vindos, boa tarde. Olha, eu fico tão feliz quando eu posso, através da comunicação, do nosso programa, receber um projeto tão maravilhoso para educar, porque através da educação a gente consegue aí adultos, mais conscientes, adultos que vão saber, porque de verdade todos esses dados assim alarmantes com relação ao trânsito, isso se dá pela não educação das pessoas, porque se há educação, porque por mais que se fale, de quão importante é usar o cinto de segurança, de respeitar os sinais, enfim, de ter educação no trânsito, as pessoas acham, eu vou, não vai acontecer comigo, e por isso tantos problemas, não é? Boa tarde, sejam bem-vindos. Como foi essa ideia do clubinho e esse menino maravilhoso de 7 anos que já contribui com o projeto, né? Sim. Na verdade, um dia eu estava conversando com a minha esposa como é difícil mudar o comportamento dos adultos, e aí meu filho ouviu e falou: pai, já que é tão difícil mudar o comportamento dos adultos, por que você não faz então alguma coisa para as crianças? Eu sempre digo que ele mudou a minha vida em 2 momentos. A primeira, quando ele nasceu, eu me tornei pai. E a segunda, quando ele pediu para que eu fizesse alguma coisa para mudar a vida das crianças, ou para evitar que essas crianças se tornassem vítimas dessa epidemia que a gente tem, que é o acidente de trânsito e acidente de forma geral. A gente tem ali uma tabela, são dados informativos aí de mortes por acidente. Sim. E internações por acidente. Eu gostaria que vocês explanassem para a gente. Eu acho que eu posso falar por experiência própria, Por exemplo, trânsito, a gente tem visto lá, assim, por estatística e empiricamente, que os acidentes com as crianças, essas mortes e as internações, elas ocorrem basicamente pela falta de contenção da criança dentro do carro. A famosa cadeirinha, o assento, o cinto, Infelizmente, não é um hábito de todos, Muita gente usa o cinto, por motivos mais coercitivos mesmo, ou seja, quando a polícia cobra, alguma coisa assim. Mas não imagina que, por exemplo, a uma velocidade simples de apenas 36 km por hora, qualquer coisa dentro do seu carro estará a 10 vezes mais pesado se a frenagem for automática. Uma criança, então, como é o caso lá da minha filha, com 28 quilos, ela vai estar com 280 quilos se estiver numa velocidade baixa dessa. Então, assim, não tem como ela estar no meu colo e eu a segurar. Uma outra coisa que a gente tem visto muito, que tem causado acidentes de trânsito, a utilização de aplicativos de mensagem. Olha, no que o clubinho ajuda nisso tudo que a gente tem falado aqui, A questão da educação, que é a base, Sim, Se a gente educa a criança, a gente não precisa ficar corrigindo o adulto, Perfeito. Daí vai desde sempre a questão do lixo nas ruas, tudo na nossa vida, Exatamente. Então, eu sempre digo que é como escovar os dentes, No início, a gente precisa sempre estar escovando os dentinhos dos nossos filhos, porque eles não têm esse hábito ainda. A partir do momento que a gente começa a fazer isso direto, chega um ponto que vira um hábito na vida dele e ele vai fazer automaticamente. Assim é com o cinto de segurança, assim é quando você não joga o papel em lugares inadequados, joga no lixinho. Então o clubinho ele começou inicialmente falando só de trânsito, mas depois a gente viu que a gente precisava abordar todos os assuntos, como a coleta seletiva, a reciclagem de lixo, a importância da questão aquática, dos afogamentos. Então a gente tem jogos educativos, games, onde nós ensinamos todos esses conceitos de cidadania.
E a gente viu nesse período, quando a gente começou, que os nossos jogos inicialmente eram baseados em crianças de 6, 7 anos de idade. Porém, crianças de 6, 7 anos de idade, isso é muito importante para os pais que estão em casa agora nos assistindo. Crianças de 6, 7 anos de idade estão jogando jogos já muito violentos. Tem crianças de 6, 7 anos de idade jogando jogos que são para pessoas de 18 anos de idade. Isso interfere diretamente no comportamento dos nossos filhos, das nossas crianças, e a gente muitas vezes não entende por que ele está ficando tão nervoso, por que ele não respeita Sim. mais. É claro, ele não está preparado para aquilo psicologicamente. Então a gente pensou como a gente chegasse, como que a gente podia chegar. E o Brasil é um dos maiores países com relação quarto a maior. jogos. O quarto maior, né, com Isso, games. exatamente, é o quarto maior do mundo. Do mundo, é. Exatamente. E a gente tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado. Porque sabe o que acontece? Perfeito. Tem pais, né, que muitas vezes pela demanda do dia a dia, entrega o celular, entrega o Isso. videogame, tipo assim, enquanto ele está ali, está distração. quietinho, Perfeito. está ao alcance dos meus olhos, eu estou vendo, né, e Perfeito. fica tranquilo. Isso. Quando, na verdade, a gente tem visto na mídia situações, né, complicadíssimas e de desespero e que estão sendo analisadas se os jogos, né, violentos, a gente teve recentemente aí o caso de Suzano, onde ambos, né, que cometeram aquele ataque na escola, a escola estavam jogando e participavam de jogos extremamente violentos. E a gente sabe que o psicológico abala e muitas vezes você não difere, né, as suas ações. A gente tem que ter cuidado. Então, pensando nisso, a gente teve a ideia de começar então tudo mais cedo. E aí a gente criou músicas e desenhos musicais para crianças a partir de 1, 2, 3 anos de idade já se envolverem com esses conceitos através da música, através dos desenhos animados. Então, quando a gente dá um presente para uma criança, a gente verifica, algumas pessoas verificam a classificação. Mas quando baixa um aplicativo, como você mesmo muito bem colocou, não está percebendo que aquilo ali pode fazer mal. Então a gente teve a ideia, junto com o grupo, com o nosso time, com todas as pessoas que fazem parte disso, a chegar mais cedo no mundo das crianças com o Clubinho Salva-Vidas, os nossos personagens, abordando desenhos animados e músicas e com temas específicos como educação no trânsito, meio ambiente, cidadania, entre outras coisas. E vocês têm vários exemplos, né, de histórias de crianças que através do trabalho que vocês fazem já são... como que você falou, a gente estava conversando, agentes do bem. Achei tão fofo, agentes do bem. Sim. Elas aprendem, né, e lógico, vão replicando. Nós temos um personagem que é o Edu, de educação, e o Edu é um agente do bem. E ele vai para as escolas exatamente para transformar os nossos pequenos em agentes do bem também, como ele. E quando a gente fala de personagem, a gente tem um engajamento muito forte das crianças. As crianças amam os personagens, né? Os bonecos, enfim, porque a interação, eles querem tocar, eles querem brincar e eles querem entender qual é o objetivo daquele personagem ali. E quando eles identificam que tem alguma relação com coisas de casa que eles vivem no dia a dia, aí sim eles compram a ideia e viram agentes verdadeiramente dentro de casa. E as mesas? Fala um pouquinho dessas mesas diferenciadas que inclusive vocês conseguem fazer inclusão através disso, né? Sim. Então, a gente fechou uma parceria com uma empresa de Blumenau, a Playmove, e ela tem a primeira mesa digital com jogos educativos do Brasil. É considerado hoje um dos projetos ludopedagógicos mais inovadores do mundo e hoje nós somos parceiros e desenvolvemos todos os jogos, alguns dos jogos para essa mesa, onde trabalha acessibilidade, responsabilidade social. Então as crianças que têm dificuldade motora ou qualquer outro tipo de problema, elas conseguem ter uma motivação a mais para que elas de verdade consigam evoluir, consigam desenvolver o que é preciso, né, para viver. Então você viu ali crianças escrevendo e desenhando com os pés, né? E essa é a vantagem. Hoje essa mesa, ela também atende tudo que a escola necessita. Jogos de matemática, português, de história, enfim, cidadania. A gente também tem jogos e desenhos e histórias para crianças que têm dificuldades auditivas. Então, hoje nós temos mais de 10 milhões de surdos no Brasil e a mesa atende todas essas questões
que nós temos no Brasil de inclusão, que é extremamente necessária para que a gente possa colocar essas crianças, né, junto no mundo com todos nós, convivendo e participando de tudo que é oferecido para aquelas crianças que não tem nenhum problema. Agora, Capitão Fábio, eu vi que vocês trouxeram uns bonecos ali, a gente vai mostrar alguma coisa? Então, podemos levantar? O que a gente pôde ver ali, né, por favor, nas estatísticas, né, os eventos assim que mais acometem nossos pequenos. Então, a gente pôde ver ali, por exemplo, que o afogamento é a segunda maior causa de morte, né? E uma coisa que é importantíssimo, que a gente falha aqui, é que a gente pensa muito em piscina, né? Mas a maior parte dos afogamentos, eles ocorrem numa bacia, pois eu ia te perguntar, em um porque balde. Há muitos anos, eu tive um programa há muitos anos em Recife, eu recebi a ONG Criança Segura, Sim. que faz um trabalho incrível São também. aqueles dados que eu te mostrei. Pois é, ONG da Criança Cruz Segura. E eles mostram, inclusive, a visão dos pequenos com relação à nossa casa, como que eles enxergam a casa. Para eles tudo é lúdico, né? Tudo é brincadeira, é um mundo, né, da imaginação, enfim. E daí eu sempre fiquei alarmada assim com os dados assim de afogamento em balde. Exatamente. E que é uma coisa tão simples, as mães estão lá cuidando da casa, deixam o balde com água e a criança se afoga. Exatamente. É uma coisa que é mais comum do que a gente pensa. Então, assim, a gente meio que relaxa, né, e deixa lá a nossa criança e não imagina que ela vai se afogar com um balde, mas ela é curiosa, ela lembra de um desenho e tal, e ela quer entrar ali. Então, assim, o que a gente trouxe aqui hoje são dicas, né, para condutas tanto de afogamento, de quedas e de sufocamento também, né, que são aquelas coisas que toda mãe sente pavor de imaginar que seu filho, que seu bebê, né, possa engasgar, né. Então, assim, o afogamento, a melhor coisa é preveni-lo. Então, nada de deixar bacia com água, nada de deixar balde, né? E o vaso sanitário tem que estar sempre com a tampa baixada, porque criança adora um vaso sanitário, tá? Para enfiar a cabecinha dela lá. E isso acontece com muita frequência. Não, e se cair não consegue sair. Não consegue sair, porque ela até não porque tem a cabecinha como puxar. também pesa mais que o corpo, não vai conseguir sair. Então, e uma outra coisa que é fundamental, crianças, né, com relação a esse item aqui, quedas, a gente tem que lembrar que uma criança, ela possui a cabeça proporcionalmente maior ao seu corpo que um adulto. O que quer dizer que quando ela cai de cabeça. Ou seja, você pode ter lesões mesmo, né, cranianas. E isso força, né, ela de uma forma, ela não tem ainda tônus para se retirar desse balde ou dessa bacia ou do vaso. Então, a gente tem que automaticamente abordar essa criança, pedir ajuda e avaliar automaticamente como é que está o nível de responsividade dela, tá? Então, por exemplo, se essa criança ela estiver assim, emitindo tosse, alguma coisa assim, você sabe que não foi tão grave assim porque ela está respirando, né? Mas existem 6 graus de afogamento, né? Esse é o mais simples, é aquele que é uma tosse que geralmente não é necessário ir para o hospital. Ok? A não ser que a criança tenha algum comprometimento, né? Alguma coisa assim. Mas vamos para o mais grave, né? Aquele que a criança ela para de respirar. Ok? O que a gente tem que fazer? Pedir ajuda automaticamente. Tá? Quando a gente fala em primeiro socorro, a gente está falando numa sequência, numa ordem. Quando a gente fala primeiro é porque tem um segundo e definitivo. Então nada que se faça em primeiro socorro será definitivo. Tudo o que a gente faz aqui é para manter a sobrevida de alguém até que o socorro especializado venha, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir ajuda, certo? Ajuda... Liga para o... Exatamente, tá bom? Liga para o 93, que é o Corpo de Bombeiros, pede ajuda. o 92, que é o SAMU, isso aí, né, bom? Pede ajuda. Enquanto a ajuda chega, os primeiros socorros. Exatamente. É isso, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui, nesse caso do afogamento? Como a causa dessa parada cardiorrespiratória foi respiratória e não cardíaca, eu inicio pelas insuflações. Eu vou insuflar aqui, ó, 5 vezes. Isso é lógico.
ajoelhado no chão, né? A gente está aqui pondo numa mesa para visualização melhor. Uhum. Mas é fundamental que eu lembre de uma coisa aqui. Eu tenho que levantar o queixo, eu tenho que inclinar essa cabeça para que o ar passe. Pouca gente sabe, 90% das mortes, elas ocorrem por queda de língua. A língua não enrola, como muita gente fala, né? Então, numa situação de inconsciência, a língua cai e obstrui 100% da passagem de ar. Em função disso, vocês podem ver que, por exemplo, eu vou insuflar aqui e não vai ter a expansão. Não houve expansão. Uhum. Quando eu levanto aqui, ó, entendi. Expandiu. Ok? Pois é, a gente não sabe disso. Pois né, é, capitão? agora já não sabe, sabemos, já né? temos aqui anjos e em é uma potencial. situação que salva uma vida. Exatamente. Então, a criança parou, vou insuflar 5 vezes. E depois eu parto para a massagem cardíaca a fim de que o sangue circule com o oxigênio que eu joguei para ela. Tá? E lembrando o seguinte, numa sequência de 30, tá? No ritmo da música, por exemplo, Staying Alive, do Embalos de Sábado à Noite. Então, só para relembrar, porque isso foi até uma campanha da American Heart Association, que criou uma campanha para isso, onde você tem esse ritmo. Notem aqui, ó, que essa luz vermelha, ela indica erro. A verde vai indicar a sequência correta. Então, eu não canto muito bem, mas eu vou arriscar, ok? Ai, capitão, vai lá, canta. Então, veja, quero ó. ouvir sua voz. Vamos. Staying alive, staying alive. Ok? Então, é desta forma que você vai salvar essa criança. Então, vocês nunca mais vão esquecer do Fique Vivo, do Vamos Staying de Alive. novo a música, só pra gente fixar, porque eu acho isso tão importante. Será que a produção tem a música? Quantas crianças são perdidas? Produção, você tem a música? Pedrinho, tem a música, Pedrinho? Tá, então vamos lá. De novo, Fábio. Não, canta, Fábio, adorei sua voz. Canta. Então, vamos lá. Capitão Fábio, canta, a Lu já tá ali. Ô, Tininha, contrata a Lu, Tininha, pra ela ficar rindo. Contrata. Então, a criança ali está parada, você pede por ajuda, automaticamente você observa que ela não está respirando, já chega aqui, já levanta para prevenir a queda de língua, insufla 5 vezes, né, com um intervalo de mais ou menos 1 segundo entre cada uma, e aí você parte para a massagem aqui. Lembrando o seguinte, eu fiz aqui com as 2 mãos, mas uma criança de 1 a 8 anos, o recomendado é uma mão apenas. O adulto peso, sim, né? ok? 2 mãos. Uma criança eu vou usar de 1 a 8 anos. A 8 anos, com essa uma é a mão média. só. Isso, com uma mão apenas, ok? E aí, a musiquinha, ok? Ok? Nesse ritmo aqui, ó, de mais ou menos 100 a 120 movimentos por minuto. Tá? Aqui essa música, ela tem 103 batidas por minuto. Por isso que a E só pra gente finalizar, canta de novo, capitão. Ok. Staying alive, staying alive. Gostei. Okay. Olha, gente, já pode gravar. Tá? A criança, né, de 1 a 8 anos, eu vou proceder da mesma forma que um adulto. Vou atrás dela, que assim, vou agachar, vou achar a cicatriz umbilical, girar essa mão, chegar aqui e chego numa estrutura que se chama diafragma, que é um músculo que divide tórax de abdômen, de tal maneira que eu force esse músculo, ele força os pulmões, que força o ar, que força o objeto para cima. O bebezinho, que é a maior preocupação, que eles são as principais vítimas. Tá? A gente pode ver ali, num outro slide, que eles são muito vitimados nessa faixa antes de 1 ano. Sim. Okay? Então, viu que a criança ela está com dificuldade respiratória, estimula para que ela tussa, alguma coisa assim. Agora, vamos para o pior. Ela não está respirando nada, ela está ficando roxinha. O que você vai fazer? Você vai colocá-la no seu antebraço, vai segurar a cabecinha dela bem aqui assim, ó, ok? E vai dar 5 tapinhas com essa parte da mão aqui. Não é carinho e nem é uma coisa muito violenta. É algo com energia, né? Que essa percussão aqui, ela vai fazer com que o objeto suba. E depois você vai aqui na frente, mais 5 vezes aqui assim. Observa se o objeto saiu, se ele não saiu, vai repetir tudo, né? E nada de colocar a mão na boca para tentar tirar o objeto, porque vai fazer com que o objeto entre mais ainda. Olha, eu quero agradecer a vocês, parabenizar por esse trabalho tão lindo, né? Fiquei fã, sou fã
do Clubinho Salva Vidas, né? Que bom que a gente tem pessoas que pensam em prol da nossa sociedade, para que a gente possa ter um futuro melhor. Parabéns mesmo. Quem quiser mais informações do Clubinho, como que faz? Então, aproveitando, a gente tem lá um curso de primeiros socorros completo, tá? Onde o Capitão Fábio e o Corpo de Bombeiros sempre presente, nos ajudando desde quando tudo isso começou. Nós desenvolvemos esse curso para as pessoas que realmente querem aprender a salvar vidas, a salvar a própria vida, a salvar a vida do filho ou vida de terceiros. Então tem lá no nosso portal, que é o clubinhosalvavidas.com.br, é só acessar. Além disso, tem games que ensinam tudo isso que a gente está apresentando aqui, problemas domésticos, acidentes domésticos, acidente de trânsito. A criança, por exemplo, ela precisa tirar a carteira de motorista para poder pilotar um carrinho, enfim, tudo isso está disponível no nosso site, clubinhosalvavidas.com.br, ou através dos aplicativos também. É só digitar na Google Play ou na App Store, Clubinho Salva Vidas. Muito obrigada, Leandro. Capitão Fábio, muitíssimo obrigado. Olha, não desiste, grava vai lá e vai gravar, porque canta muito bem. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a nossa série especial Mulheres de Destaque. Eu espero vocês, não sai daí.